Leléo, tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Cameron Tarrell, Que esse cara aqui? Tu iria? Milionário virou creep. Largou tudo pela gangue. que é o pivete que era Dos creeps? Bloods e milionário e creeps? largou tudo pra virar um creep. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. If I let this thing rip, it ain't no coming back. Mano, esse bagulho de gangue nos Estados Unidos é um bagulho mó diferentão, né, viado? Plotting on me, need the Mas, pô, o cara é milionário pra depois virar bandido, não. Também esse cara é bandido, vira milionário e sai da boca, né? O cara foi o contrário. fall back. Isso aí rolou lá por 2017. Já Virar faz é, tempinho. um milionário Eu vou roubando contar essa história telefone, aqui mano. porque ninguém nunca trouxe. Eu acho bagulho doido essa história aí desse pivete. Ele era milionário, esse Cameron Qual que é a brisa, Tarrell. cara? A família dele todinha é milionária. Eles moravam lá em Palos Verdes, que é uma cidade lá da Califórnia, que não é muito longe do meio Esse cara aqui, ele sim fez uma escolha burra. lá de Eu vou ver Los isso aqui. Angeles, é pertinho. E a casa dele, só pra vocês terem noção, valia 1,8 milhões. O barraco lá onde eles moravam, a mansão, Barraco. no caso. E tipo assim, parece até mentira essa história, porque o pivete realmente era milionário. Era rico bem novinho. A família dele tinha muito dinheiro mesmo. E ele acabou Certo. entrando Pelo pro contexto crime do vídeo mesmo arrombado, assim. perdão. Eu vou contar a história todinha aí pra vocês entenderem melhor. O pai dele era dono de uma empresa grandona por lá, e a mãe dele era design de interior de casa, design de mansão. Ele estudava na escola mais cara lá da área, lá por onde eles moravam. E a família dele sempre viajava nas férias pra um monte de canto no caro. Ele CLT. tava sempre viajando. Só que com o tempo E o ele cara começou virou a se bandido desentender milionário. com os pais dele. Ele foi crescendo e começou a tipo se rebelar. Até chegar ao ponto dele sair de casa quando ele fez 18 anos. Foda, Ele mano. decidiu largar a casa dele, largar a família dele e ficar só por ele. E ele tinha contato lá com os pivetes lá do lado de Surfside, Los Angeles. E alguns dizem que ele tinha esse contato aí porque ele comprava droga com eles. E outro que ele tinha só o contato pela internet mesmo, de conversar e tal. Mas eu boto fé que era os dois, viu? E ele É. tinha feito uma amizade muito forte com um mano de lá. E tava até morando na casa desse pivete. Tipo, ele saiu da casa dele lá pra ficar com esse pivete aí, Saiu da morando na mansão casa pra dele, morar com o pivete. ficando meses e meses por lá. E ele até considerava a mãe desse amigo dele aí, a mãe dele também. Ele chamava a mãe do amigo dele de mãe. E as áreas lá onde ele estava, que o amigo dele morava, era Sotaque. dominada pelos Rolling Nine Crips, que é uma gangue fortuna lá de Los Angeles, conhecido também. E esse mano dele, É, Bloods e Crips, né? O vermelho e azul. que ele tava na casa, Não é isso? entrou pra essa gangue e chamou ele pra colar também. E ele aceitou. Na cabeça até o dele isso aí era seu uma Alck. oportunidade pra ele. E eles dois Isso já é eram porque eu bem aprendi. envolvidos, mesmo não tendo afiliação ainda. Só que aí eles começaram a se afiliar e colar de cruel com essa gangue aí, os Rolling Nine Crips. E eles foram iniciados nessa gangue lá no Jesse Owens Park, que é um parque lá das áreas deles, que o Rolling Nine Crips domina. Parque Ele rico. ganhou o vulgo de Milk, que a tradução é leite, e também de White Boy, que é garoto branco. Por ele ser branco, os malucos tudinho chamavam ele assim. Oxi. Ele era um dos únicos brancos da gangue, se não o único. E ele tinha até uma tatuagem nos peitos, o símbolo do Washington Nationals, que é um time de beisebol de lá de Washington. Pra quem não se liga, as gangues lá da gringa, Mano, principalmente a família desse cara deve ficar muito triste com ele. Vai ser tipo, caralho, por que esse cara nasceu, mano? O cara acabou com a família. lá em Los Angeles, eles usam muito o símbolo dos times pra representar a gangue. Cara, Aí, no acabou com a caso família, deles cara. aí, eles usavam desse Washington pra representar a avenida onde ficava as áreas deles, onde eles marcavam, que era a Western Avenue, e o time era um W, a logotipo do time era um W. Aí esse cara significava tá o W bebendo, do mano? Western Avenue. Por isso representava, tá ligado? E nesse ponto aí, ele já tava até chamando o Surf Central lá da casa dele. Era a casa dele já praticamente. E ele já tinha respaldo lá nas áreas. A gangue já considerava ele. E ele fazia por onde? Ele já tava isso? cometendo um monte de crime por lá. Tráfico, assalto e até homicídio. Na manhã do dia 1º de outubro de 2017, o Cameron e mais 2 outros membros da gangue dele tava dando um Sim, pinhão. mano, imagina a mãe do cara que botou ele no mundo achando que ia virar alguém bem sucedido e o moleque vira bandido. No final de tudo, ia virar alguém bem sucedido, não. A família já era bem sucedida. Era só o cara manter, mano. Lá nas áreas Cara, dos rival. pô, o cara acabou que é com a os família. A-Train E aí, Gangster Stacy? Crips. E as áreas dos A-Train Gangster Cara, acabou Crips com a família. É grudada com as áreas da gangue dele. E essa guerra dele já é há décadas O Pitão atrás, mandou já ralar. causou um monte de morte e ainda causa até hoje. E de manhãzinha, um mano, que é o Justin Holmes, tava andando por lá, com mais 2 amigos dele. Ele tava de folga do trabalho e tava indo visitar um desses amigos dele por lá, que morava lá. E ele tava passando pelo mesmo caminho Mas como que esse cara sabe essa história toda? Como esse cara sabe disso aqui tudo? que o Cameron e os Cara, é amigo pivetes do que tavam Cameron? com ele. E enquanto ele estava andando, 2 mano colaram neles perguntando de que gangue que eles eram e de onde que eles eram. E eles responderam, falando que não era envolvido com o crime e tava só passando. E um dos 2 Certo. pivetes que tava cobrando
puxou um revólver cromado do casaco e começou a atirar pra cima do Justin Holmes. Os dois que estavam com o Justin correram e ele foi baleado e ficou lá caído. E os dois elementos que estavam cobrando ele saíram correndo pra um sedã preto depois que derrubaram ele e deram fuga por um beco. Os dois que fugiram foram pra uma lojinha pedir ajuda e depois voltaram lá pra onde o Justin tava baleado. Levaram ele pro hospital, mas ele não aguentou e morreu. Aí depois no laudo tinha que ele tomou 2 tiros nas costas. Depois da investigação foi confirmado que nem o pivete que morreu e nem os outros 2 amigos era afiliado ou envolvido com o crime. Era tudo cidadão. Esse Justin Holmes era estudante e ainda trabalhava. Se tivesse nascido berço de ouro, teria ido pra política pra roubar as empresas de celular. Porra, moleque, se eu nascesse rico, você ia meter uma empresinha, ia viver de boinha, tá ligado? Ia só fazer uma faculdade de administração e ia seguir as empresas lá. Só isso. E ele tava nesse dia aí de folga. Eles também investigaram as áreas em volta do homicídio e acharam uma câmera de segurança. Pediram pro dono a filmagem e ele entregou. Na filmagem mostra os 2 suspeitos, que é os 2 pivetes que estavam com o Cameron, fugindo pro carro pra dar fuga depois de ter baleado o pivete. E o Cameron? E a polícia viu o carro e reconheceu na hora. Porque ele já conhecia o Cameron, porque como eu disse, ele já estava envolvido há muito tempo, já estava sempre por lá pelo parque que eles marcavam. E a polícia disse que já teve interação no passado com o Cameron, lá pelo mesmo parque que eu falei aí, que eles marcavam. E ele já sabia que ele dirigia um carro igual o da filmagem, que é uma Mercedes-Benz. Então ele virou o suspeito número 1 pra ele. E aí, ele foi mano? preso, acusado pela conexão nesse homicídio, sendo o piloto do carro. A fiança dele foi de 5 milhões, o que não foi nenhum problema pra ele, que a família dele é milionária. 5 milhões pra estar dirigindo um carro que matou o maluco. Ele ficou preso só 7 dias e aí pagaram a fiança. Tá triste? Qual foi, mano? Desabafo, irmão. E os outros 2 que foram na missão do 5 milhões de homicídio, dólares. o que atirou e o que tava junto, também foram presos depois. Só que os 2 eram menor de idade e nem foram divulgados pra mídia por causa disso aí. O Cameron só foi divulgado porque ele já tinha 18. Quando a polícia invadiu e revistou a casa desse pivete que atirou, eles acharam um 38 cromado que batia com as evidências. Aí já era. Depois que o Cameron foi solto, a família dele ainda tentou pôr ele de volta nessa escola de rico lá que ele estudava antes. Só que não aceitaram ele, falando que ele era um perigo pros outros alunos. E pra piorar, ele ainda se declarava inocente de todas as acusações que tava jogando pra cima dele. Mas a família dele tinha dinheiro e botou o melhor advogado que eles podiam. O advogado dele falou no julgamento que ele era um menino bom e de criação boa, e que tava jogando a acusação errada e exagerada pra cima dele. E ainda disse que o Cameron e os outros 2 pivetes que estavam com ele estavam indo pichar um muro nas áreas dos rival e que ele nunca usaria o carro que ganhou do pai dele pra um homicídio. Só que mano, imagina, tu é o pai do moleque, tu é rico, pô, teu filho tem tudo para dar certo na vida, aí teu filho vai pra boca, tu dá um carro pro teu filho, aí do nada teu filho vai pra boca, teu filho se revolta, sendo rico, o cara prefere lá ficar roubando, tá ligado? Não é possível isso não. E no fim de tudo comete crime com o carro que tu deu pro teu filho, mano. Isso é surreal, mano. No final de tudo, o Cameron Como assim, mano? A Júlia tá não era doente? culpado, tá ligado? A polícia já sabia que ele era afiliado aos Rolling Nine Crips, tá ligado? Já tiveram interação com ele. E ainda tinha um monte de evidência. Só abrir uma firma de advocacia no nome da esposa e mandar sutilmente a empresa que tá sendo processada contratar a firma de advocacia da esposa. Uma roupa personalizada da gangue dele, com o nome Milk em azul escrito na roupa, dentro do carro dele, da Mercedes-Benz. E também tinha um monte de foto e vídeo dele com os membros da gangue, usando bandana azul, levantando sinal de gangue. O único também branco a tatuagem gangsta que eu falei, que ele tinha nos peitos, o emblema do time de beisebol que representava a gangue. Usaram até um clipe contra ele, um clipe dos pivetes da gangue dele que ele aparece. O nome da música é NH Anthem. Ele aparece em um monte de parte, e usaram o clipe contra ele nisso aí. One war, yeah, all that. Nationals. Bitches national. Sniper up, crip low, bitch, we keep it active. E usaram o clipe contra ele no tribunal. Depois conseguiram até vídeo dos membros da Rolling Nine Crips chutando as velas lá do memorial do Justin, o mano que Cadê morreu. o Nitro? O advogado ainda falou que ele foi influenciado por música e mano, por filme não entra na minha mente, cara, ser rico e querer tapar a boca, mano. E quando perguntaram no tribunal que o sobre cara a vai tatuagem nos peitos dele, o advogado disse que era porque ele era fã do Kevin Durant, que é um jogador de basquete, que o jogador tem essa mesma tatuagem. E o advogado disse que ele é muito fã do jogador e fez igual. Só inventando desculpa. Cara, advogado bom, tá? Dele. E o júri no final declarou ele culpado das acusações, mas não de todas. Certo. O advogado deu a vida e ainda conseguiu livrar ele de algumas. É que é advogado forte.
forte advogado, viado. Mandou um rest in peace Justin Holmes no microfone. Tipo, descansa em paz pro Justin Holmes. Sendo que ele tava Oxi. envolvido no homicídio. I say rest in peace, Justin Holmes. Como que esse cara é bandido? Olha a cara dele. Olho claro. Esse cara não tem nenhum biotipo de bandido. Esse cara tem cara de playboy, mano. Shouldn't have. Sendo que ele tava envolvido no homicídio. I say rest in peace, Justin Holmes. Descansa em paz, He Justin. shouldn't have died that day, and you know, I pray for his family every night. This been weighing on me every single Parece day. cara de série I don't mesmo, like né, to explain mano? myself to anyone. God knows what really happened that day, and God knows what was in my head that day. Acho a história desse pivete aí um bagulho doido. Ele era milionário. Coisa de maluco, milionário mano. mesmo. Tinha muito dinheiro a família dele. E hoje Olho em azul, dia, cabelo ele ainda liso tá e solto, rico. tá ligado? Como eu disse, Facilmente aqui, ele fala entraria mais, pra a família Hollywood. dele é muito rica. Não sei como ele tá hoje. E o vídeo foi esse. A história desse pivete aí milionário que largou tudo pra virar um creep. Se tu gostou do vídeo, Não deixa sei o não, like Stencil. aí, se inscreve no canal, comenta algum vídeo que tu Caraca, queira que eu mano. traga aí. História de maluco desse cara. Até me escrever aqui, mano. História de maluco, viado. Pra mim esse cara é um maluco, pô.